capítulo 3. Versículo por número 7 até o versículo por número 13, nós faremos uma leitura participativa. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Também não achar o livro do Apocalipse, né? Pelo amor, né? É o último. Glória a Jesus. Vamos fazer a leitura? Amém, gente? Amém. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, ou escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta fechada. Uma porta fechada? Isso, uma porta a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e vão conhecer que eu te amo ou te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei do dia da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua. Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome os vossos assentos. Deus está conosco. Deus está conosco, queridos e queridas de Jesus. Opa! Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui. Eu vou tentar, para vocês não ficarem com um solo no banco, tá bom? Então, nesta noite nós iremos falarmos acerca de uma das cartas que João compilara a mando do Cordeiro glorificado, ressurreto. E eu queria muito falar sobre todo o contexto da história, de como o livro do Apocalipse nascera no ano 92 depois de Cristo. Eu queria muito falar, mas não teremos tanto tempo assim para falarmos acerca de todo o contexto da história. Mas eu só quero deixar claro para a igreja que a redenção deste livro acontece dentro de uma era de perseguição, dentro de uma era caótica para o povo judeu. Haja vista que o povo judeu havia se rebelado contra Roma por não aceitar mais as humilhações e os tributos abusivos que Roma cobrava de Israel. O povo judeu se revoltara contra a cidade de Massá, e eles conseguiram matar e destruir alguns soldados romanos. Isso fez com que, na época do imperador Vespasiano, que começou a imperar dentro de Roma no ano 69 depois de Cristo, e a revolta dos judeus aconteceu no ano 66 depois de Cristo, depois da ascensão de Cristo. E Vespasiano deu ordem a seu filho Tito, que era um dos comandantes do exército de Roma, para invadir Jerusalém, para sitiar Jerusalém, destruir Jerusalém. Neste meio tempo, Jerusalém caiu nas mãos de Roma.
destruir os utensílios da casa do Senhor mais uma vez, assim como aconteceu no ano 586, quando a Babilônia destruíra Jerusalém. Mais uma vez o povo judeu vai parar nas mãos dos adversários, subjugados, humilhados. E mais uma vez aquele templo que demorou tantos anos para ficar pronto, depois do regresso do povo para Jerusalém, esse novo templo que fez com que Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, no livro de Esdras, na história de Esther, na época das reformas dos muros, aleluia, de Neemias, esse templo que deu tanto trabalho, que tanta gente morreu para reconstruí-lo, esse templo que o povo sofreu perseguição para parar a obra, e que na época Deus levanta um profeta chamado Ageu, e ele começa a falar sobre a glória da segunda casa, porque o povo estava cansado, o povo havia desistido de continuar a obra, por causa das investidas dos inimigos para poder parar a obra de Deus. E aí Deus levanta o velho Ageu para dizer para o povo judeu: minha é a prata, meu é o ouro. Daqui a pouco farei tremer céus e terra, farei tremer mar e terra seca, e virá o desejado das nações, e a glória desta última casa será maior que a da primeira. Escute isso. Quando Ageu começa a profetizar que viria o desejado das nações, ele primeiro diz que o desejado das nações virá, depois haverá a glória da segunda casa, porque a glória da segunda casa, aleluia, não vai acontecer sem antes o desejado vir. E esse desejado das nações que Ageu coloca em cena é o Messias, é o Cristo que vai salvar a humanidade. É como se ele estivesse enfatizando que não há glória se o desejado não vir, que não há glória se o desejado não estiver presente. Por isso que primeiro vem o desejado, depois vem a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E a glória foi grande, que na época de Herodes, ele aumentou o templo que havia sido construído de forma bem menor do que o original que Salomão havia construído. Ele aumentou, aleluia, colocou prata, ouro, revestiu de prata, de ouro. O templo que Herodes reconstruíra ou conseguira acabar, ficara lindo demais. Tinha muita luxúria, tinha muito ouro, tinha muita prata, tinha muita beleza, tinha muita aparência, só não tinha glória. A glória ainda não existia até ele nascer lá em Belém, até ele começar a crescer em Nazaré, e até quando, aleluia, chega o tempo dele começar a obra com 30 anos de idade, ele começa a frequentar o templo que não tinha glória. E a glória só começa a entrar no templo quando ele pisa lá. Oh, aleluia! E está se cumprindo aqui as palavras de Ageu, e a glória desta última casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque antes da glória veio o desejado. Então a glória, aleluia, só está presente porque antes da glória chegar, o desejado chegou primeiro. Tem gente que tem lá, tem gente que quer glória de Deus, mas não quer o desejado das nações na vida dela. Tem gente que quer glória, mas não quer compromisso. Opa, aleluia. E ele entra e ele se faz presente. Fez tanta coisa, aleluia, ajudou tanta gente, mas mataram o nosso Messias, penduraram ele na cruz. Mas antes de tudo isso acontecer, ele havia reunido seus discípulos e havia aplicado esta parábola. Um certo dia, um rei, ele deu uma festa de bodas para seu filho e mandou com que os seus servos fosse dizer para os convidados: vinde às bodas, já está tudo pronto, o bezerro cevada já foi morto, está tudo preparado, vinde às bodas. E a história vai dizer que os convidados começaram a se excusar-se, dizendo: não, eu comprei um terreno, vou lá cuidar dele, não, eu casei, não tem como eu ir. Começaram a recusar o convite, e alguns também pegaram servos que o rei mandou e mataram esses servos. E a história vai dizer que alguém chega no rei
e diz para ele o que aconteceu. E o rei diz assim: eu vou mandar agora o meu exército ir até lá. Só que eu vou mandar meu exército para matar os homicidas e incendiar a casa deles. Mas depois disso, servos meus, ide pelas veredas, ide pelos becos, ide pelas vielas, pelas ruas, e quem vocês acham pelo caminho, seja bons ou sejam maus, traga para minha casa, traga para a festa, para que ela se encha. Missionário, por que você está contando isso aqui se você começou a pregar sobre o Apocalipse? Eu estou te contando que esta parábola da boda se cumpre. Ela se cumpre ainda no tempo, aleluia, da era das igrejas primitivas. Ela se cumpre ainda no tempo em que o apóstolo João está vivo. Por quê? Na parábola das bodas tem o rei, tem o filho, tem os convidados e tem os servos. O rei é Deus, o filho é Jesus, os convidados são o povo de Israel, os servos são os profetas, aleluia. E sabe aqueles que os servos foram lá nas vielas, nos becos, nas ruas, buscarem, trazer para casa, são os gentios. Então o que acontece dentro desta parábola? Deus deu uma festa, o povo já estava convidado, no dia da festa recusaram-se a ir para a festa do filho dele, negando-se também a ir na festa do filho, está negando o filho e o pai. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eles não fizeram só isso, além de recusar o convite, ele dá a eles ainda matar os servos que o rei mandou. Quem é os servos? Os profetas. Aí o moço chamado João Batista acabou de perder a cabeça só porque pregou coisa que tinha gente que não queria ouvir. Verdade. Perdeu a cabeça. Mataram os servos. Não quiseram. E rejeitaram ainda por cima o filho. Aí o rei diz assim: olha, vou agora enviar o meu exército, e eles vão matar os homicidas e vão destruir a casa deles. Só que esse destruir, o rei usa essa expressão: vão queimar. E o que acontece? Jesus já morreu, já ressuscitou, já voltou. As igrejas estão se estabelecendo. Os discípulos começam a sofrer perseguições na época dos imperadores, oh, aleluia, que sancionaram leis que eles deveriam ser adorados como deuses, e aqueles que não adorassem aos imperadores como deuses seriam castigados, banidos, tidos como traidor e até mortos. Só que aí, dentro desta era, Deus levantou um exército. Esse exército lá das bodas, Deus levantou o próprio povo romano, assim como ele levantou a própria Babilônia, e foi contra Israel. Por quê? Porque rejeitaram o convite e rejeitaram o filho, e ainda mataram os profetas. E quem matou os profetas não foi Roma, foi Israel. Aí o que Deus fez? Vou levantar um exército, vou queimar. Anos 70, Vespasiano está imperando em Roma. No comando do seu filho Tito, há uma ordem que é liberada lá de Roma. Qual é a ordem? Destrua Jerusalém. E o que está acontecendo dentro da parábola das bodas está se cumprindo aqui. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi queimada, os muros foram derribados, e o que sobrou dele foi só um pedacinho do muro das lamentações. É só uma pequena parte da saudade que a Astúria, que Israel ainda carrega no peito, de ter visto a sua casa, o templo de Deus sendo destruído, queimado, arruinado. E é nesse caos, nessa destruição, judeus foram dispersos no mundo todo. Depois de anos, aleluia, sendo dominados, até tentaram, mas não conseguiram retornar. Ficaram à mercê dos inimigos novos que surgiram na época de Hitler. Mais de 6 milhões de judeus morreram nas mãos dele. Mas no ano de 1948, o povo regressa para Israel, e Deus estabelece Israel como Estado, porque o povo da ONU, os líderes da ONU se uniram e resolveram tirar da mão dos palestinos, porque aproveitaram que Israel não estava para tomar a terra de Israel. Aí quando o povo regressa, Deus pega até 18% das terras que estavam nas mãos dos árabes e devolve para a mão de Israel, estabelecendo agora o Estado judeu. Aleluia. E Deus falando agora através de uma outra profecia de Zacarias, que faria deste povo uma testa de ferro para os vossos inimigos. E reuniram para tentar
Egito, mas não conseguiram, porque Deus falou que faria de Israel uma testa de ferro. Só que aqui eu já estou contando para você o final. Mas quando o livro do Apocalipse, aleluia, é compilado justamente dentro deste tempo em que ainda vive dentro de Nazaré, um dos últimos dos nazarenos, conhecido como apóstolo, a quem Jesus ama, aleluia, ou a quem Jesus amava. Ele ainda vive, ele ainda prega, está com 90 anos de idade, mas ainda é um homem lúcido, que sente a presença de Deus, batizado pelo Espírito Santo, cheio da glória, cheio da presença. Detalhe: perdeu seu irmão, perdeu seus pais, perdeu seus amigos. Pedro foi decapitado, aleluia, e crucificado de cabeça para baixo. Paulo, aliás, foi decapitado. Pedro foi crucificado, segundo a tradição da igreja antiga, foi crucificado de cabeça para baixo. André, Filipe, todos esses foram martirizados, arrastados, aleluia, em praça pública, até os seus corpos ficarem esfolados. Ele perdeu, mas ainda continua pregando, ainda continua dando glória, ainda continua adorando. Aleluia. Tem gente que não perdeu nada e não consegue adorar. Tem gente que só está ganhando e não consegue adorar. Tem gente que tem todos os motivos para glorificar, mas não consegue abrir a boca. E João perde, mas adora. E dá glória. Aleluia. E dá glória. Perdeu, mas está adorando. Perdeu, mas está glorificando. Perdeu, mas está pregando. Perdeu, mas está louvando. Perdeu, mas está dando o Senhor. 90 anos de idade. Aleluia. Cheio de motivos para parar. Cheio de motivos para desistir, para largar, para chutar o pato. Mas ele ainda canta. Mas ele ainda prega. Mas ele faz a obra de Deus. Oh, aleluia. O tempo não apagou a lembrança de Jesus andando por cima das águas, ressuscitando Lázaro, curando a mulher do fluxo de sangue, naquela cruz de cabeça baixa, mas no terceiro dia saindo do túmulo da cova e deixando o lenço, dizendo: eu vou voltar. Ele não esqueceu da conversa na beira da praia, e ele dizendo: se eu quiser que tu viva até que eu venha, o que tu ganha depois. Ele não esqueceu de Jesus subindo aos céus, e ele vendo os varões perguntando: está olhando que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, é daí que ele vai descer de novo. Aleluia. Ele não esqueceu. Isso me motiva. Mas algumas pessoas têm raiva de quem não, aleluia, de quem não retrocede por causa da luta. Alguém fica com raiva daqueles que não deixam a Deus por causa das perdas. Tem gente que não está gostando do fato de você estar adorando, aleluia, mas que na verdade você teria motivo para deixar de adorar, porque você perdeu um monte de coisa, teve um monte de decepção. E teve gente que está achando, e tinha gente que estava achando, ou tem gente que está achando, que isso vai fazer você parar. Mas você pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e falou: hoje eu vou adorar. Eu vou adorar de verdade. Aleluia. E vem para a igreja. O João está vivendo ainda, pregando. E depois que Vespasiano morre, aos 69 anos de idade, reinou 10 anos até o ano 79. Seu filho Tito entra no comando. Tito reina por pouco tempo, porque morre de uma doença que nós não sabemos quais foram as doenças que acometeram e que levaram à morte a Tito, filho de Vespasiano. Morreu com 41 anos de idade. Mas tem um irmão de Tito chamado Domiciano, que começa a imperar. E é nesse mesmo tempo, dentro desse império de Domiciano, que se assemelhava com Nero, é ele que começa a perseguir os crentes, é ele que começa a mandar matar. E aí ele fica sabendo que o João, discípulo, está pregando a palavra, ele está falando de um rei poderoso que tem nas suas mãos todo o poder e que ele voltará. Domiciano
acha que esse Deus que vai voltar para brigar com ele a respeito do trono, da cadeira. Mas quem disse que Jesus precisa brigar com homens por causa de trono, por causa de cadeira? É tudo dele. Dele é o trono dele, é a coroa dele, é a posição dele. Ele é dono de tudo. Ele precisa brigar com ninguém. Mandaram chamar João. Segundo, aleluia, Gregório de Niceno, padre filósofo da época, ele narra a história dizendo que chamaram João. E como João não se dobrou diante da estátua do imperador Domiciano, que gostava de ser adorado como Deus, como ele não se dobrou, Domiciano ficou com raiva e mandou jogar ele num tacho de água quente. Mas sabe o que acontecia? O fogo não acendia, o negócio não pegava. Oh, aleluia! A água ficou morta. João não queimou, pelo contrário, ele tomou um banho, levantou dali para dar mais trabalho ainda. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe como ele foi parar em Patmos? Depois desse episódio, detalhe, João foi exilado lá na ilha de Patmos por causa deste episódio. Mas neste meio tempo, enquanto João entra na ilha, Jerusalém está caída, destruída, subjugada, não teve ninguém que levantasse Jerusalém. Mas é dentro desse período de queda que Deus levanta João. Algumas coisas estarão caídas e isso não vai impedir que Deus te leve. Ah não, você não entendeu não? Pega na mão desse irmão, que agora eu começo a pregar. Pega na mão desse irmão, por gentileza. Pega na mão desse irmão e diga assim, ó, quem disse que as coisas que caíram anteriormente vão impedir de Deus te levantar agora? Só porque tu caiu no passado, tu acha que Deus não vai te levantar agora? Só porque, só porque você caiu no passado, tu acha que Deus não vai te levantar agora? Oh, meu Deus do céu, isso é conversa do diabo. Jerusalém está maluca, está caída. Deus está dizendo, espera, espera. Tu vai ver o que eu vou fazer, tu vai ver o que eu vou fazer. Quando eu entrar na tua vida, não vai ter pra ninguém. Eu vou entrar para poder te levantar. E quem jogava na queda não vai reconhecer que sou eu, teu Deus, que levanto você. Ei, abre a boca agora para glorificar. Eu vou passar e também vou passar lá. Eu vou passar na tua família e vou restituir. Teu casamento está quebrado, mas você destruiu na vida. Eu vou lá. Aguarda mais um pouquinho, essa prova vai passar. Ainda vou te tirar, de Patmos vou te arrancar. Espera só mais um pouquinho, eu te colocando lá, para te dar visões que você não está lá. E às vezes a Patmos chega só para te liberar coisas que não eram liberadas para você. Escuta aqui. Aleluia. Essa princesa vai ficar para lá e para cá. Eu vou ficar de olho nela, não vou conseguir nem pregar, porque ela está muito linda. Senão eu vou querer levar para casa, está me desconcentrando essa loura. É muito bonita, gente. Uma coisa mais linda. Depois tu me dá que eu tenho uma mala do tamanho dela lá no carro. Escuta. Aleluia. Opa. João é esse lá dentro. Jerusalém caída, destruída, o último dos discípulos preso, exilado, está tudo acabado. A lógica do nosso pensamento seria esta: acabou. O templo está no chão, o povo fora disperso, o último dos discípulos foi preso. Acabou. Acabou. Só está começando.
mas ali vai ser só o começo de uma experiência que ele nunca teve. Tem algumas ilhas longe que serão necessárias. Tem algumas ilhas distantes, sozinhas, que serão necessárias a gente passar um tempo para ver se a gente ouve mais, vê mais. Tu acha que a paz nos vai matar, João? Não. Só que esse lá no João vai ver o que nunca viu quando estava ali. E tem certas prisões que nos revelam coisas que a gente nunca viu. Paulo nunca viu terremoto feito pelo próprio Deus. Quando ele estava ali, ele foi ter essa experiência preso. Tem terremotos que só acontecem quando a gente está. Porque lá não tem como ser mérito teu. Porque preso eu não faço nada. E se acontecer alguma coisa eu estando preso, é porque tem alguém que fez. Pega na mão do teu irmão, por gentileza, sacuda ele e diga assim: está entendendo? Tem algumas coisas que vai começar a acontecer na sua vida quando você estiver sozinho, quando você achar que está perdida, que não tem ninguém para te ajudar, quando você achar que foi traída, que foi lançada fora, que foi jogada para escanteio. Tem coisa que vai começar a acontecer na sua vida que você vai ficar assim: meu Deus, mas por que tu não me botou nessa antes? Por que tu não me jogou dentro dessa ilha antes? Se era para te ver mais, por que tu não me lançou lá? Se era para te adorar, para ter uma experiência mais forte contigo, por que o Senhor não permitiu isso antes? A ilha não vai acabar com você, não. A ilha vai te trazer experiências novas. A ilha vai fazer você enxergar coisas que você nunca viu. Quando você tinha liberdade de ir e vir. Aleluia! Tem coisa forte que vai acontecer ainda este ano. Na sua vida eu estou profetizando que vai acontecer um terremoto na tua ilha. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui. Está na ilha. Chega lá, o nome João significa beleza, o dom de Deus. Opa, a beleza chega. Mas é a beleza do Espírito que transcende, ultrapassa a beleza física. As coisas materiais, eles chegam para fazer diferença. Esse não é ele lá para morrer, mas ao contrário daquilo que pensaram, João evangeliza aí. Escuta, lá em Éfeso, João está ganhando uma igreja, mas na ilha ele está ganhando uma cidade. Prenderam ele. E João vai dizer assim: olha só, capítulo 1 do livro do Apocalipse, eu estava preso por causa da palavra. Ele quer enfatizar que ele está preso por causa da palavra, por isso que ele não murmura. Porque se eu sei que a causa que eu luto, ainda que me faça sofrer, é justa, eu vou ter orgulho de falar da causa. Estou preso? Estou. E estou preso por causa da palavra. É melhor estar preso por causa da palavra do que estar preso por causa da negligência. É melhor estar preso por causa da verdade do que estar preso por causa da mentira. É melhor estar preso por fazer a diferença do que estar preso por dar mau exemplo. Oh, aleluia! João está preso, estou preso porque eu estou pregando, estou preso porque eu estou sendo certo, estou preso porque eu estou fazendo o correto, estou preso porque eu não acredito, estou preso porque eu tenho fé, estou preso porque, aleluia, eu estou pregando salvação, estou preso porque eu estou ajudando meu irmão, estou preso porque eu amo o evangelho, estou preso porque eu faço a diferença, estou preso porque eu louvo, estou preso porque eu adoro, estou preso porque eu prego, estou preso porque, aleluia, sou crente, estou aqui com orgulho, aleluia, ele está dizendo: eu estava preso, aqui, estava preso, escute,
Quando João começa a compilar o livro do Apocalipse, ele já está fora da prisão. Ele já está fora da ilha. O que ele começa a contar no livro do Apocalipse é a experiência que ele teve quando estava na ilha. Então ele vai dizer: eu estava preso por causa da palavra. Aí ele está contando para as igrejas: olha o que aconteceu comigo enquanto eu estava preso. Eu estava preso por causa da palavra, mas de repente eu ouvi uma voz. Era como uma voz de trombeta. Eu ouvi essa voz. Aleluia. E de repente eu virei por cima do meu ombro para ver quem é que falava comigo. Primeiro João está preso. Depois ele começa a ver. Ele está dizendo: eu ouvi. Primeiro ele começou a ouvir, depois ele começa a ver. Ele está preso, mas começou a ouvir. Ele está dizendo o quê? Eu ouvi uma voz como se fosse uma voz de tronco. De repente, por cima do meu ombro, eu olhei. Porque quem ouve quer ver. Não, peraí, eu estou ouvindo, mas eu quero ver. Eu ouvi uma voz como um barulho, como se fosse uma trompeta. Eu ouvi, não, peraí, eu tenho que ver o que é isso. Eu virei a cabeça por cima do meu ombro, e quando eu olhei, eu vi um semelhante ao filho do homem que andava no meio dos 7 candelabros de ouro. Oh, aleluia! Aí ele começa a descrever as características do ser que ele está vendo. Os seus olhos é como chama de fogo, o seu cabelo é branco como a lã, aleluia, como a neve, aleluia. Da sua boca sai uma espada. Ele tem umas vestes compridas, ele carrega uma faixa no peito, aleluia. Os seus pés são como latão reluzente. Ei, é glória a sua presença. E quando eu dei por mim, que eu vi essa glória, eu caí como se estivesse morto no chão. Aleluia, eu caí prostrado aos pés dele. Oh, porque não suportei a glória. Mas a mão direita dele tocou no meu ombro e disse: João, ainda me chamou pelo nome. João, não temas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último. Só aquele que estive morto, mas hoje vivo pelo século dos séculos. Eu não me lembro nos evangelhos de Jesus Cristo nenhum discípulo tendo esta experiência. Ninguém vendo Jesus como está vendo agora. Ele está dizendo: eu vi ele na transfiguração, ele só brilhava. Vi ele na cruz, ele estava de cabeça baixa. Vi ele após a ressurreição, eu via suas feridas. Mas ver ele em Pátmos é uma luz que veio brilhando, acabando com tudo, invadindo aquele lugar. E o olho como chama de fogo parecia o sol, eu não conseguia olhar. As suas vestes resplandecentes, seu cabelo branco como a neve. Minha presença que entrou me fez cair prostrado, não aguentei. Aquela glória foi tanta que foi me levando para o chão. Eu fui perdendo as forças e fui indo para o chão. De repente, quando eu vi, eu estava nos pés dele. E ele veio tocando para me dizer: não fique aí prostrado, só eu, não tenha medo. Eu vim aqui e vou te falar. Tu não vai ficar sentado aí, pode se levantar. Só eu, Deus na tua vida, o teu Jesus, o teu amigo. E vim aqui que eu quero lhe falar. Tá preso não, porque eu tenho nas minhas mãos a chave da morte, a chave do inferno. E vim aqui para te falar: eu tenho domínio de tudo, e hoje aqui eu vou te libertar. Escreva agora, tu vai ter uma experiência, tu vai ter uma visão do céu. Eu vou te mostrar. Começa a escrever uma versão, prepara. Vai ter experiência, vai ter experiência, vai ter experiência para poder. Alguém me presta um chinelo, por gentileza? Eu quero pregar e você está me atrapalhando. Que coisa boa! Acho que não dá, não, isso aqui é muito pequeno, hein? Ei, estreitou! Aqui, Havaiana, sandália da humildade, essa aqui é muito ouro. Isso, recebeu logo uma lancha igual a mim.
Oh, meu Deus do céu. Opa! Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá vendo ele? Tá vendo ele? Oh, e sabe qual é o mais interessante de tudo? Sabe qual é o mais interessante de tudo? João está falando assim, ó, ali prostrado, como se estivesse morto nos seus pés. Mas a mão tocou no ombro e disse, não. Ou seja, a mão está tocando dizendo, não tenha medo. Isso implica que a mão está dizendo, está caído, mas eu vou te levantar. E detalhe, João cai por causa da presença e também se levanta por causa. Aí ele vai e ele diz assim para João, eis que trago nas minhas mãos a chave. A chave da morte e a chave do inferno. Escuta o que eu vou te falar agora. Jerusalém está caída, destruída, queimada. O templo que Jesus cansou de ensinar, de entrar para ensinar. O templo onde os sacerdotes acendiam incenso, onde a oração subia com fumaça às narinas de Deus. O templo que habitava o lugar santo, que um dia a arca foi colocada em costas dele. Está no chão, na honra. Mas derrubaram o templo físico. Mas se lembra das palavras de Jesus para os discípulos e para os fariseus? Derruba este templo e em 3 dias eu reconstruo. Aqui ele não está falando do templo físico, ele está falando da sexta-feira, quando colocaram ele na cruz, e ele está falando do domingo, quando ele ressuscitou. Então ele está dizendo o seguinte para João: eu trago nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Está dizendo, João, venci a morte na cruz, e os muros que Satanás derrubou, os muros que caíram de Jerusalém, pode desproteger a cidade física, mas a cidade espiritual ainda está guardada, porque quem tem domínio e poder sou eu. As chaves estão nas minhas mãos. Chave da morte, chave do inferno. Chave da morte, chave do inferno. Chave da morte, chave do inferno. Chave. Então ele tem o domínio dos portões do inferno. Aleluia. E ele tem domínio sobre a morte. João está com medo de quê? Quem é que domina a situação? Sou eu ou Domiciano? É o Império Romano ou é o Rei dos Céus? Aleluia! Escreva tudo que você vai ver. Escreva as coisas que vão acontecer e as que já aconteceram. Escreva para as 7 igrejas. E quando Jesus manda João escrever para as igrejas, Jesus revela tudo o que está acontecendo nas igrejas. Detalhe, as revelações das igrejas do Apocalipse não são revelações para o futuro, são revelações para aquele tempo. Tanto que Jesus mandou João escrever as coisas que estavam acontecendo e as que ainda iriam acontecer. O que estava acontecendo? Tudo que ele falou das igrejas já estava acontecendo. Só que as igrejas do passado, que estavam tendo todas essas debilidades, que estavam sofrendo com tudo isso, as igrejas agora do futuro imitaram as igrejas do passado. Mas tudo que Jesus mandou João escrever para as igrejas da Turquia, o da Ásia Menor, estava acontecendo no momento em que ele mandou João entregar a carta. Porque o livro começa como epístola e depois se transforma em livro. Por quê? Porque João começa escrevendo cartas para as igrejas que estão espalhadas pela atual Turquia, hoje a moderna Turquia. E aí ele começa a mandar escrever tudo o que está acontecendo. Está acontecendo o quê? Tem um monte de coisa acontecendo que João não sabe, mas o Cordeiro revela. O Cordeiro revela que a igreja de Éfeso, uma igreja fundada por Priscila, por Áquila e por Paulo, uma igreja que lutou tanto
para ficar de pé, no meio de tanta idolatria, no meio do templo de Diana, no meio de tanta oposição, a igreja se manteve de pé, firme. Mas chegou um dado momento, a igreja enfraqueceu, a igreja caiu, esqueceu da sua caridade. Aí Jesus fala para a igreja: lembra-te de onde tu caíste e volte a praticar as primeiras obras, volte à sua primeira caridade. Detalhe, Jesus está dizendo para a igreja: lembra e depois volte, faça uma reflexão e retroceda. Porque aqui a ordem de Jesus para a igreja de Éfeso é: não avance do jeito que você está, você pode se quebrar. É melhor voltar, se consertar, começar tudo de novo, mas da maneira certa, do que avançar da maneira errada. Lembra-te de onde tu caíste, fazer uma reflexão de onde eu caí e volte. Então eu preciso voltar do ponto de partida de onde eu caí, consertar aqui nesse ponto e voltar nesse ponto. Eu não posso avançar e deixar o ponto X para lá sem resolver. Está cheio de gente, aleluia, que não dá certo porque quer passar por cima das coisas que tem que ser resolvidas, deixar para trás, e acha que pode avançar de qualquer maneira, acha que pode avançar sem pedir perdão, acha que pode avançar pisando nos outros, acha que pode avançar, aleluia, deixando as pessoas para trás, enganando, mentindo, usurpando, roubando. Não, minha filha, lembra de onde tu caiu, vai lá, volta, se conserta, abraça, peça perdão, paga a tua dívida, aleluia, depois você vem, ela para e achunha e prossiga. Lembra-te, é uma igreja que não tolerava os nicolaítas, não tolerava as heresias, mas se perdeu por falta de graça, se perdeu por falta de, aleluia, de diálogo com os irmãos que de verdade precisavam. E aí, João vem escrevendo para a igreja de Esmirna. Ô Esmirna, tu para eles é pobre, né, Esmirna? Mas tu é rica no céu, tu é rica para mim. Opa, Esmirna, vão lançar vocês nas prisões, Esmirna, vão persegui-los, vão até matá-los. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Esmirna: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o contexto da situação, seja fiel até a morte, dar-te-ei. Cristo não está prometendo livramento de morte para Esmirna, porque ele sabe que Esmirna não tem medo da morte. Seja fiel até morrer e dar-te-ei a coroa da vida. O que existe em Esmirna? Na cidade de Esmirna, um dos maiores estádios olímpicos que os gregos disputavam Olimpíadas. E o vencedor, e o primeiro que chegasse, que conquistasse o primeiro lugar, ganhava uma coroa de ouro. Em contrapartida, Jesus diz para a igreja o seguinte: ao que vencer, ou seja, aquele que for fiel até, vou dar a coroa da. O que Jesus faz? Contextualiza, olha para a cidade e diz assim: ó, quem é da cidade luta para ser melhor, para ganhar a coroa de ouro, mas quem é da igreja precisa ter fidelidade para ganhar a coroa da vida. Lá fora, o homem dá tudo de si, dá o melhor de si para ganhar a coroa de ouro. E por que a igreja não pode dar o melhor de si para ganhar a coroa da vida? E às vezes para o mundo a gente faz um monte de coisa boa para não ganhar reconhecimento, para não ganhar nada. E dentro da igreja a gente fica se amarrando, se prendendo para não fazer as coisas para Deus, mesmo sabendo que nós queremos recompensa, mesmo sabendo que nós seremos abençoados. Lá fora, aleluia, dava cerveja para capiroto, fazia isso, gastava dinheirão em show disso, em show daquilo. Aí na igreja fica reclamando, aí na igreja não quer fazer isso porque diz que é para o pastor, diz que é para trazer fulano, diz que é para encher não sei o que, para encher não sei o que tem lá. A igreja de Esmirna não, aleluia, Jesus está dizendo: lá fora o homem dá o melhor dele só para ganhar coroa de mato. Aqui a igreja, na sua fidelidade, eu vou dar coroa da vida eterna, eu vou dar coroa de vida.
a unha, gastava tudo com cervejal, gastava tudo nas serestas da vida. Aí vem para a igreja, quer vir toda jogada, não traz nada para Jesus, reclama de tudo coloca defeito. Aleluia, fala com ela, para com isso, minha filha. O baile nunca te recompensou, a cerveja nunca te beneficiou, mas a tua oferta nunca foi deixada, aleluia, sem recompensa. Tudo que você fez pelo reino, você nunca deixou de receber porção dobrada, aleluia, reconhecimento. Se eu for falar da igreja de Tiatira, de Sardes, eu vou ficar aqui a noite toda, mas deixa eu pular logo. Filadélfia. Deixa eu chegar aqui em Filadélfia primeiro. A cidade de Filadélfia foi fundada pelos colonos pérganos. Existia um rei chamado Átalo II, que tinha um irmão chamado Eumenes. Esse irmão chamado Eumenes era muito querido de Átalo. Os dois irmãos eram muito unidos. Átalo amava tanto o irmão que apelidou o irmão de Filadélfia. Era assim que Átalo chamava Eumenes, Filadélfia, aquele que ama o irmão. A palavra Filadélfia significa aquele que ama o irmão. Então Átalo II apelidou o irmão que ele amava de aquele que ama o irmão. Em contrapartida, Átalo pegou, foi lá naquelas terras e fundou a cidade, que já era fundada pelos colonos pérganos, mas que não tinha nome, e chamou ela de Filadélfia, homenageando o irmão que ele amava. Então a cidade passou a ser chamada o quê? Filadélfia. E essa Filadélfia que Átalo colocou o nome de Filadélfia, ele colocou o nome de Filadélfia e fundar a cidade justamente para que ela fosse uma porta aberta para propagar a cultura grega, o idioma grego e a mitologia grega. Ou seja, a cidade é uma porta para propagar o paganismo, o mundanismo, tudo isso, a promiscuidade, a libertinagem, tudo isso era propagado através desta porta que era Filadélfia, a cidade. Num belo dia, não sei quem, mas alguém resolveu levantar uma igreja dentro da cidade promíscua. Um belo dia alguém resolveu fundar uma cidade aleluia, fundar uma igreja dentro da cidade que era a porta, aleluia, da cultura grega. Eu queria saber quem foi ele. Quem foi o pastor ousado que chegou dentro da cidade promíscua, dentro da cidade que é porta para a propagação do mundanismo, porta para propagar a cultura, aleluia, grega, os deuses gregos, e resolveu dentro dessa cidade levantar uma igreja para glorificar o nome de Jesus. Eu queria saber quem ele é, para perguntar para ele: que coragem é essa? Que ousadia foi essa? Eu queria saber quem ele foi para poder abraçar e dizer: por causa da tua coragem, gentios começou a ser, aleluia, evangelizados e vir para Jeová. A igreja era nova, mas fazia diferença. Oh, aleluia! Quem foi esse louco? Quem foi esse louco que no meio desta cidade resolveu levantar a igreja? Aleluia! E Carachuia, o nome dela não é Filadélfia, porque os nomes que estão aqui, as igrejas que estão, são os nomes da cidade, não são nome denominacional, porque na época não existia Assembleia Congregacional Batista. Na época era tudo, ó, somos de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro ressurreto. Aleluia! Então as igrejas estão dentro desta cidade, mas a igreja não é Filadélfia, mas foi fundada lá. Quem foi esse louco que levantou a igreja?
igreja, no meio da perseguição, no meio da corrupção, no meio da prostituição, no meio da idolatria. Ele foi maluco, levantou a igreja lá e falou: vamos ver, aleluia, se vai dar certo ou não. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, ousado, cheio de coragem. A igreja é nova, uma das igrejas mais novas e uma das cidades mais novas também existente naquela região. Tanto é a cidade de Filadélfia quanto é a igreja que existe dentro dela. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está crescendo agora, mas está fazendo uma diferença tão grande que está incomodando, aleluia, quem está há anos dentro do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque quem estava dentro do judaísmo fez pacto com Roma. A gente não mexe com vocês e vocês não mexem com a gente. Só que a igreja de Cristo, quando foi fundada dentro da cidade de Filadélfia, a igreja não faz acordo com o inferno, a igreja não faz acordo com o diabo. Aleluia. E a igreja começa a ganhar alma. A igreja começa a ganhar. É 5 anos que estão fazendo. Novinha, está engatinhando. Mas o número de anos que tem aqui dentro, aleluia, não tinha delas. E aí os judeus fizeram um complô: vamos perseguir a igreja do Senhor, vamos lá, vamos caluniar, vamos inventar para Roma, aleluia, mentiras sobre ela, vamos lá falar mal dela nas ruas e nas vielas, vamos falar também que ela não presta, vamos falar que ele é assim assado, vamos lá, aleluia, caluniar. Mas o cordeiro se levantou dentro da igreja, chamou João e falou falou tudo o que estava acontecendo e disse para João: eu quero que tu mande uma carta para lá, dizendo que aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, é do povo. Jesus manda a carta, ele já manda a carta dizendo ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreva, esse que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A chave de Davi é a chave que foi tirada de Sabiná e dada nas mãos de Elétrico. Essa chave era chamada de chave mestra. Só um portão especial tinha esta chave. Detalhe, é uma única chave para todas as portas. Se ele abrir, aleluia, você entra. Porém, se ele não abrir, ninguém entra. Se ele fecha, ninguém abre. Por isso que Jesus faz essa alusão à chave. Essa chave de Davi era uma única chave, uma chave mestra. Ela abria todas as portas. Então, quem quiser entrar por essa porta vai ter que ir lá pedir um portão para mim. E quem quiser sair e fechar a porta vai ter que ir lá ele pedir também para ele fechar. Então está dizendo, olha só, a igreja está recebendo essas palavras de Jesus. Aleluia, só aquele que tem uma chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Detalhe, Jesus está dizendo, quem quiser fechar vai ter que me chamar, porque a chave está comigo, e quem quiser abrir também vai ter que me chamar. Quem é que se levantou contra vocês? Quem é que se levantou? Não, manda falar comigo, porque a chave está comigo. Aleluia. Se quiser ver a porta fechada, vai ter que falar comigo. E se quiser ver a porta aberta, vai ter que falar comigo também. Então manda vir, manda vir. Manda vir, manda vir. Quer fechar a igreja? Manda vir falar comigo. Aleluia. Eu tenho uma chave que abre e ninguém fecha, que fecha ninguém. Ninguém? Olha o que Jesus está falando para a igreja. Eu só vou ler só para você sentir o gosto. Olha o que Jesus está falando para a igreja. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha ninguém. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta a qual ninguém pode ver. Primeiro que Jesus está dizendo, eu abri a porta. E por que ninguém pode fechar? Porque a chave está com ele. É só a chave que está com ele que abre e que fecha.
Então ninguém que está ali pode fechar. Você está entendendo? Está com medo de quem? Não, você está com medo de quem? Quem está te ameaçando não tem a chave. Pergunta para teu irmão, está com medo? Você está com medo do diabo? Ele perdeu até a chave do inferno. Você está com medo? Você está com medo? Você está com medo? Fala, com quem está a chave? Pergunta para teu irmão, com quem está a chave? Está com o diabo ou está com Deus? Está com o teu inimigo ou está com o teu Senhor? Então está com medo de quê? Está com medo de porta se fechar? Está com medo de porta se fechar? Está com medo de porta se fechar? Pelo amor, você não está conhecendo Deus que tu serve, não? Oh, aleluia, eu tenho a chave que ninguém pode abaixar, que ninguém pode ter. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Aí ele está dizendo assim: ei, eu coloquei uma porta aberta diante de ti com a qual ninguém pode fechar. Olha o que ele diz para a igreja: eu sei que tu tem pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Jesus está dizendo: eu sei que tu não é perfeita, igreja, eu sei que tu tem falha, mas isso aí é relevante. Mediante a tua fidelidade, essas coisas são poucas diante da terra. Pega na mão do teu irmão, fala: essa tua fraqueza assim, a pequenininha aí, isso é relevante. Mediante a tua fidelidade, ao preço que tu paga, as horas que tu passa acordada orando, o tempo que você passa na igreja adorando, a renúncia que tu fez para aceitar o Cordeiro é relevante. Essa pouca força é relevante porque a tua fidelidade. Está escutando? Escuta. Isso aqui é Jesus falando para a igreja: eu sei que tu tem pouca força. Jesus está dizendo: eu sei que tu não é perfeito. Sei que tu tem pouca força, detalhe. Não vou te julgar pela tua pouca força. Por quê? Porque maior do que a tua pouca força é a tua fidelidade. Você tem pouca força, mas você tem pouca força, mas o mais é de porém ou apesar disso. Apesar dessa pouca força que tu tem, tu não nega. Glória! Eu sei que você tem se arrastado para cá. Eu sei que você tem sentido vontade até às vezes de parar. Eu sei que você está passando um monte de problemas, assim te diz o Senhor. Eu sei que você, aleluia, está sofrendo perseguições. Eu sei que você está depressivo. Eu sei que você, aleluia, tomou um baque muito grande. Mas tudo isso não foi motivo para você ficar em casa e deixar de vir para o mundo. E é nessa tua postura que eu entro agora para dizer para aqueles que se dizem judeus, mas não são, antes mentem: eis que farei com aqueles que se dizem ser judeus, mas são sinagoga de Satanás. Quem levantou calúnia, quem te levantou para te acusar, quem te levantou para te perseguir, eu farei com que venham, se prostre diante de vós e saiba que eu vos amei. Jesus está dizendo: o teu comportamento vai mudar a forma que eu olho para os teus inimigos. Eu sei que tu tem pouca força, mas dentro dessa pouca força o teu comportamento foi de resistência. Sei que tu não negou o meu nome. Sei que você não se afastou da minha presença, está lutando até agora para se manter de pé. E eu vou te mostrar como as suas atitudes e o seu comportamento têm poder de mudar as situações. Ele está dizendo assim: olha só, eu vou fazer, porque Jesus disse: eu farei com aqueles que se dizem ser judeus, mas não são, né? E antes são sinagoga de Satanás. Aí quando eu parei para aqui, eu estava lendo ali, eu parei para analisar o texto, eu falei: ué, sinagoga de Satanás, como é que é isso?
Como seria uma sinagoga de Satanás e o que seria sinagoga? Bom, nós sabemos que as sinagogas são construções criadas, aliás, pelos judeus na época de Esdras, quando o templo ainda estava em reforma, ainda estava em reconstrução. As sinagogas foram criadas para que o povo se reunisse para aprender a Torá. Então o que é uma sinagoga? Lugar de reunião para se aprender a Torá. Só que Jesus está dizendo que tem gente que está na sinagoga, mas está na sinagoga errada. Porque a sinagoga onde se propaga o ódio, conversa fiada, queima o ministério dos outros, é do Satanás. Aí Jesus diz assim: o bom é quando você não precisa ir tirar satisfação. O bom é quando você não precisa jogar piada, mandar indireta. O bom é quando você não precisa bater boca. O bom é quando você não precisa se justificar. Jesus disse assim: e farei com que eles venham. Jesus está dizendo: fica quietinho onde você está. Não faça nada, porque quem vai trazê-los sou. Farei com que venham, e se prostrem diante de vós, e saibam que eu te amo. Jesus está dizendo: vai se prostrar. Aleluia, porque o que eu vou fazer em teu favor é uma prova de amor que eu estou te dando. Pega na mão de quem está do seu lado e diga assim: olha, quantas provas de amor ele já te deu? Quando ele te livrou da morte, quando ele te livrou daquele acidente, quando ele te livrou daquela doença, quando ele te livrou daquela bala, quando ele te arrancou do crack, quando ele te arrancou da cocaína, da prostituição. Quantas provas de amor ele não te deu, e ele vai continuar te dando. Por que você está brigando? Por que você está batendo boca? Por que você está tomando satisfação? Bota teu joelho no chão, vai orar. Para de comprar barulho que não é teu e é de Deus. Aleluia, vai orar. Eu farei com que venham e se prostrem diante de vós. Jesus está dizendo: está vendo aquela sinagoga de Satanás, aquela reunião do capeta? Vou acabar com ela. Eu vou nascer e vou fazer com que eles reconheçam. Vou fazer com que eles reconheçam que eu vos. Em outras traduções, que eu te. Você está entendendo? Entendeu o contexto das cartas do Apocalipse? Entendeu o contexto da igreja que está em Filadélfia? Uma igreja fundada por até então anônimos, dentro de uma cidade que foi fundada pelo rei, que ganhou o apelido que era o irmão dele. A porta que era para propagar a cultura grega, o idioma e a mitologia. Aí Jesus diz assim: olha, eu coloquei uma porta aberta diante de detalhe. A cidade é uma porta aberta para propagar o quê? O mundanismo. Aí Jesus diz assim para a igreja: eu coloquei uma porta aberta. Ou seja, a cidade abriu porta para propagar o mundo, mas eu abro porta para propagar o evangelho. Então, se a cidade é uma porta para propagar a coisa errada, a igreja precisa ser uma porta para propagar a coisa certa. Ele contextualiza. Aí ele diz assim: olha só que lindo. Oh, aleluia. Ao que vencer, falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Sabe por que Jesus fala isso com a igreja? Porque a cidade era uma cidade que vivia caindo por causa dos abalos sísmicos. Os terremotos viviam levando a cidade para o chão. E Jesus está dizendo para a igreja: aleluia, se mantenha fiel.